E deixa eu Mas, te perguntar uma coisa que me ocorreu, antes que eu me claro, esqueça. Você praticamente deu uma aula, praticamente não, deu uma aula aqui hoje. E a minha pergunta é, para quem não sabe, o Zé Roberto é de São Paulo, de de Santos. Santos, Santos. Santos. Você dá consultas online? Faço consultas online, né? Nas consultas online, eu primeiro converso com o paciente pelo WhatsApp, ele me manda todos os exames dele, eu avalio todos os exames e aí depois nós vamos marcar a consulta online, né? Porque nessa consulta eu não quero perder tempo em ver os exames do paciente, né? Nós Sim. vamos fazer uma anamnese via WhatsApp, eu avalio todos os exames do paciente e somente depois, quando a gente vai para a consulta online, eu já tenho coisas para dizer para esse paciente, né? A gente É. já tem algum fio da meada para fazer. Só não dá para colocar agulha online, né? Sim, Não dá para sim. colocar agulha, não dá para colocar magneto, não dá para colocar stipper, mas a gente faz prescrições de fitoterapia. Na Sim. pandemia, eu dei muitas consultas online com prescrição de fitoterapia, prescrição de homeopatia, né? É uma coisa importante, é, a gente, quando olha para o exame de um paciente, os exames de sangue, né? Uma avaliação hepática com TGO, TGP, gama-GT, hemograma, função renal, creatina, creatinina, ureia, sódio, potássio, eu não fico preso aquele valor de referência de tanto a tanto. Esse Uhum. valor de referência é um valor importante para o médico ter uma noção, para o profissional ter uma noção, né? Eu tenho que olhar para os valores pertinentes ao paciente. Imagina o seguinte: quando eu me formei, faz quase 40 anos, né? A gente aceitava a Né? Estava no glicose de berço. 70 a 110. Imagina, a gente aceitava a glicose de 70 a 110. Uhum. Esses valores hoje caíram para 99. Quem é que bota pressão para esses valores caírem? Com certeza a indústria farmacêutica, que é poderosíssima. Então você imagina, se a gente aceitava de 70 a 110 e agora é 99, aquele paciente que durante 30 anos tinha o valor 104, 105, 104, 105, e o médico batia palmas para ele. Claro, o limite é 110, tá? Esse paciente chega um dia no consultório e o médico fala: Você é diabético. Ele fala: Mas como que é diabético? É porque agora o valor é 99. Ué, Uhum. mas quando o valor era 110, o meu valor era 103, você batia palma para mim. Agora o valor cai para 99, eu apresento 103 e você fala que eu estou diabético, entendeu? A mesma coisa com colesterol. A gente aceitava limite de colesterol 240, caiu para 200, agora se fala em 170. Então, todo mundo vai tomar uma estatina, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, porque todo mundo então vai ter colesterol lá na tampa. Pessoal, Uhum. isso não existe. Isso não existe. Nós temos que adequar o exame ao paciente. Tá? Você imagina assim, um idoso sedentário que tem uma glicose de 100, 102 e uma hemoglobina glicada 5,5, 5,6, eu não posso dizer que esse paciente é diabético. Ele é sedentário, né? Come um docinho, gosta de tomar suco, o que é pior do que comer a fruta. O suco é complicado. Mastigar a fruta, não. Tomar suco é complicado. A gente já vai explicar por quê. Mas imagina assim: eu vou dizer que esse paciente é diabético? Não. Agora, se eu pegar esse mesmo resultado para um paciente que é um atleta de ponta, com certeza ele precisa rever a glicose dele, porque para ele está alta. Um paciente de alta performance, né? Pratica esporte de alta performance, que tem uma glicose de 102, hemoglobina glicada 5,6, a gente tem que rever os hábitos dele, porque ele pode realmente estar diabético, tá? Por isso que os valores, eles são individualizados. Eu tenho que personalizar, é para o meu paciente, não é ficar olhando só naquelas referências, né?
A gente estava. O que que eu falei que eu ia falar? Me lembra aí. Eu falei que. Hum, nossa, Do não sei. suco. Ah, sobre suco. Tá vendo? A Caco, ó, Olha, tá viu só? antenadíssimo. A Caco tá antenada. É porque Pessoal, imagina o congelou aqui seguinte. para mim. Então, toda a fruta é rica em frutose. E a frutose, no nosso organismo, é convertida em glicose. E o nosso corpo só reconhece como açúcar a glicose. Então, qualquer outro tipo de açúcar que você comer, ele tem que ser convertido em glicose. Se você come açúcar branco, ele vai ser quebrado em glicose e frutose, e a frutose vai ser convertida em glicose. É assim, tá? Agora, quando eu mastigo a fruta, por mais que eu mastigue, quanto que eu vou ter de frutose para ser convertida em glicose? Pouquinho. Agora, se eu pego um suco, eu triturei tanto essa fruta que eu vou ter tanta disponibilidade de frutose e toda essa frutose vai ser convertida em glicose. Moral da história: suco é um veneno. Você não vê macaco chupar laranja, né? Fazer suco de laranja. Ele abre a laranja, né? E morde a laranja, né? Você não vê nenhum animal na selva fazendo suco. Eles comem frutas, né? Macaco que adora laranja, banana, tudo, mas é mordida, não existe suco, né? Suco é uma invenção nossa. Suco é uma invenção nossa. E que disponibiliza uma quantidade de frutose absurda, né? E a pessoa fala assim: não, eu sou natureba, eu sou todo natureba, eu só tomo, não tomo refri, hein? Não tomo Coca-Cola, só tomo suco. Pô, mas você está disponibilizando tanta frutose para ser convertida em glicose, né? Que é mais fácil você tomar água e morder a fruta, né? Toma água e morde a fruta. Porque o suco, quantas pessoas que hoje em dia estão com colesterol alto, glicose alta, e pensa que, poxa, o que eu fiz de errado, né? O que você está fazendo é que você está tomando suco o dia inteiro, né? E comendo pouca fruta. Você está comendo pouca fruta e bebendo muito suco, né? Isso é importante. E o que que você Quando a acha gente do suco de uva integral? O suco de uva é fantástico, né? Ele tomado moderadamente, ele pode funcionar até como um fitoterápico, porque Uhum. ele é rico em resveratrol. Então, imagina o seguinte: se eu pego um cálice é um shot, né? Aquele copinho de cachaça, 50 ml. Todos os dias, 2 vezes por dia, eu tomo um shot de suco de uva. Tem medida ou não tem medida? Tem medida. Então, é medicinal, né? Ele vai funcionar para mim como fitoterápico, porque a fruta foi espremida direitinho, com o bagaço e tudo, né? Então, muita coisa que tinha no bagaço saiu, foi espremido, saiu, e a gente vai aproveitar tudo aquilo, né? O que que é o problema? É o cara tomar um copão de suco todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né? Agora, você tomar um shot é medicinal, né? Uhum. Um shot de suco concentrado de uva é medicinal. Melhor Aqueles também é de comer garrafa, Oi? é, Sim, aqueles, tem várias também, empresas no Rio Grande do Sul sim, que mandam para o Brasil inteiro, você acha no supermercado, né? Aurora, por exemplo, né? sim, Suco sim. de uva de altíssima qualidade, né? Uhum. Você vê que é suco de uva de altíssima qualidade. Eu falei da Aurora por falar, tem várias empresas no Rio Grande Sim. do Sul que fazem isso, né? Uhum. Suco de uva de muitíssima qualidade. Agora, Uhum. quando você vê aquele suco de uva aguado, né? Se você lê no rótulo, ele está escuro, e você lê no rótulo e está ali dizendo que contém corantes, então ele está escuro porque contém corante, não é porque ele tem uva, né? Agora, quando Sim. ele é um suco 100% natural e está escurinho, é porque ele foi feito direitinho, foi apertado, espremido, né? Que é o importante. E o mais indicado é o em garrafa, ou âmbar ou verde. Isso, por quê? Porque quando a luz, quando bate no suco de uva, né, ela vai degradar algumas substâncias. O resveratrol, por exemplo, ele não suporta muita luz, ele degrada, né? Uhum. Se degradar, você já não vai estar tomando tudo que você pensa que está tomando, né? Por isso que hoje
a gente prescreve resveratrol em cápsula, porque aí você tem ele altamente concentrado, né? E aí fica a perguntinha para os nossos amigos que estão assistindo o podcast, para ver se entenderam o que eu falei no começo. Quando eu prescrevo o resveratrol, é tirado da uva. Quando eu prescrevo resveratrol para o meu paciente, eu estou prescrevendo um fitoterápico? Não. Por quê? Porque eu tirei o resveratrol da planta. Ele é um produto à parte, totalmente à parte, né? Ele é tirado da planta, mas eu pergunto, na uva só tem resveratrol? Não, tem um montão de coisas, dentre elas tem o resveratrol. Então, quando eu tiro uma substância da planta e a pessoa vai tomar, essa substância não pode ser chamada de fitoterápico, né? É como, por exemplo, vamos falar, eu tenho tempo ainda, meninas? Tem, a gente está aqui querendo que você fique até amanhã. Só que a gente Ah, tem que tá. liberar também para poder o Eu pessoal se tenho que ter inscrever, né? garganta, eu tenho que ter garganta para o dia 23, hein? Senão dia Pois 23 eu tô rouco. não, por nós você ficava até amanhã, mas aqui não dá, né? A Caco, que está controlando o tempo, aí levanta o dedinho aí para mim e fala: acabou seu tempo. Não, mas a gente tem que deixar o pessoal com gostinho para poder É, fazer curso. a gente estava falando de insônia, né, no comecinho. Quando a gente vai tratar um paciente com insônia, é muito legal a gente conversar muito com o paciente, né? Imagina que coisa interessante. Nós temos no nosso corpo aminoácidos, 20 aminoácidos, que eles se combinam para formar proteínas, né? Desses 20 aminoácidos, 8 são chamados de aminoácidos essenciais. O triptofano é um deles. Por que essencial? Se eu não ingerir, eu não vou produzir, tá? Então, dos 20 aminoácidos, 8 são essenciais. Se eu não comer substâncias, né, que tenham, que sejam ricos em triptofano, e vai me faltar triptofano. Muito bem. Esse triptofano, quando está no meu organismo, ele vai sofrer uma reação de hidroxilação e vai formar o 5-hidroxitriptofano. A gente chama de 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Aí agora no meu corpo, o que eu tenho? 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Olha que bacana. Se eu fecho os olhos e não passa mais luz pela retina, o 5-HTP vira melatonina e aí desencadeia o sono. Se passa luz pela retina, o 5-HTP vira serotonina, que é o hormônio da alegria, é o hormônio para combater depressão. Ah, então o segredo é esse? O segredo é esse: higiene do sono. Quando a gente vai dormir, se o quarto está todo escuro e você tem luz do celular ou você dorme com a televisão ligada, você não vai ter uma qualidade de sono legal. Esse escuro que está aqui, o cérebro está interpretando que é para produzir melatonina e eu dormir. Mas os meus olhos estão enxergando lá na frente uma luz e começa a bagunçar o meu cérebro. Por quê? Agora o 5-HTP quer virar serotonina e me deixar ligadão. E eu não vou conseguir dormir. Então, dormir, eu tenho que primeiro me preparar para dormir. Eu não posso fazer nada que vai excitar o meu cérebro, né? Leituras que excitam o meu cérebro, filmes que excitam o meu cérebro, né? E eu tenho que ter disciplina de luzes e ruídos. O quarto tem que estar escurinho, não pode passar luz pela retina, e aí eu consigo fazer o 5-HTP virar melatonina e desencadear o meu sono. E aquele paciente que tem dificuldade para fazer isso, eu posso dar um suplemento para ele de melatonina, né? Aí eu posso prescrever para o paciente melatonina, 10 miligramas, tomar meia hora antes de dormir, tá? Ou seja, eu já estou dando um produto para ele que a hora que ele fechar os olhos vai incentivar a ele dormir, Uhum. tá? Agora, imagina aquele paciente que toma Stilnox, por exemplo, para dormir. Ele só dorme com Stilnox, né? O que acaba acontecendo? Ele apaga logo, mas ele não dorme. Ele está sedado, sedado.
Imagina que o nosso sono, ele funciona assim, eu tenho a fase não REM e depois a fase REM. Eu entro na vigília, a pálpebra começa a tremer, puf, eu apago. Aí eu passo pelas fases não REM, que são várias subfases da fase não REM, e entro na fase REM. O que que é fase REM? REM é uma sigla, Remissives Eyes Movements, movimentos remissivos dos olhos. Você olha para o cara dormindo, a pálpebra está balançando, você fala, ih, o cara está passando mal. Tá nada, o cara está no melhor do sono dele, está na fase REM. É na fase REM que a gente produz tudo quanto é substância de reparo muscular, você machucou na academia, tudo, o seu corpo se refaz na fase REM. E nós temos que sair da fase REM para não REM, da REM para não REM, diversas vezes durante a noite. E quando você faz um exame da qualidade do sono do paciente, que ele está dormindo e todo monitorado, a gente consegue medir quantos por cento do sono dele foi fase REM, para saber, chama polissonografia esse exame, né? Para você ver a qualidade do sono do paciente. Aí você determina quanto ele teve realmente de qualidade, de fase REM, né? Quando você toma remédio para dormir, sedativo, você não está dormindo, você está sedado. Então, você acorda e acorda baqueado. Você acorda, parece que você está chapado, né? Porque você não teve qualidade. Então, primeira coisa que a gente faz para tratar a insônia é determinar a causa dessa insônia, né? Aquele cara que ele se excita demais antes de dormir, com filme, com luz, né? Ele não consegue dormir se não tiver com a televisão ligada, e ele não coloca no timer e a televisão fica ligada. Gente, ó, um LED aceso, o cérebro enxerga, porque nós não enxergamos com os olhos. Os olhos são instrumentos ópticos. Toda essa informação passa pelo nervo óptico e vai ser interpretada pelo cérebro. Nós não sentimos cheiro com o nariz. O nariz é um instrumento olfativo. Toda aquela informação é absorvida, passa pelo nervo olfatório, olfativo, olfatório, vai chegar a informação no cérebro para você interpretar que cheiro é aquele, né? Os órgãos dos sentidos é assim. Um cego segura uma laranja e sabe que é laranja, por quê? Porque o cérebro dele tem aquela informação. Então, a partir do tato, né, vem uma informação para o cérebro e ele sabe que aquilo é uma laranja. Então, é muito importante a gente manter o cérebro aguçado trabalhando a nosso favor. O tempo todo trabalhando a nosso favor, porque enganar o cérebro é fácil. Se eu te dou uma bala que está escrito sabor artificial de morango, a hora que você coloca a bala na boca, você vai chupar, você acha que é morango. Eu estou enganando o teu cérebro, né? Cheiro de tal, aroma tal, na verdade eu estou enganando o teu cérebro. Então a gente tem que manter o cérebro sempre funcionando de maneira correta para ele não ser bagunçado. Então, para esse paciente, eu posso fazer prescrições que melhorem a qualidade de sono dele, né? Existe uma plantinha chamada Grifônia simplicifolia, que ela é riquíssima, ela tem 95% de 5-HTP, tá? Então, olha que planta maravilhosa. Não é para ninguém prescrever, não, se você não sabe prescrever, você vai matar o seu paciente. Eu só Isso. estou te falando o Faz que, uma consulta com né? Não, eu ele. estou Vai falando o deixar o que é. contato dele. Eu estou dizendo as possibilidades. Sim. Se você quer prescrever, você precisa ter habilitação para prescrever. Mas olha que planta maravilhosa. Grifônia simplicifolia, extrato seco. Ela tem 95% de 5-HTP. O triptofano nessa planta já sofreu reação e já foi transformado em 5-HTP. Se eu tomo essa planta durante o dia, olha que bacana, o 5-HTP virou serotonina, o hormônio da alegria, essa planta de dia funciona como antidepressivo. E se eu tomo essa planta meia hora antes de dormir, fechei os olhos, o que, que acontece com o 5-HTP da planta? Vira melatonina e eu vou dormir. Então, uma planta que, dependendo da hora que eu tomo, ela serve como antidepressivo e ela serve para quem tem problema de insônia, tá? Ela pode ser Sem causar associada com outras. dependência, né? Oi? Sem causar dependência. Sem causar dependência.
porque você vai dormir, ela não vai te sedar, você vai dormir, tá? Mas eu posso associar com outras plantas, por exemplo, com mulungu. Mulungu é uma Ah, planta, Erythrina mulungu, de baixíssima potência sedativa. É sedativa? É, mas de baixíssima potência. Sabe por uhum, quê, pessoal? Porque as plantas, elas têm baixa especificidade. Olha que legal. Os medicamentos são criados para uma coisa única, então eles têm altíssima especificidade. Remédio para colesterol é para colesterol, para hipertensão é para hipertensão, para diabetes é para diabetes. Agora, a planta não. Uma planta pode servir para várias coisas ao mesmo tempo, tá? Porque elas têm baixa especificidade. Então, quando eu digo que o mulungu é sedativo de baixíssima potência, né? Ele desencadeou o soninho ali, a grifônia manteve e vai manter você dormindo a noite inteira, mas você não está chapado, não está sedado, né? sim. Agora, e se o paciente já toma um outro medicamento e eu não sei, e eu vou lá e prescrevo mulungu para ele, prescrevo valeriana para ele, né, que é outra planta maravilhosa, o Uhum, paciente pode ter problemas seríssimos, né? uhum. Valeriana pode causar fotofobia. O cara sai de manhã e fala: Nossa, não estou conseguindo enxergar direito. A luz do sol está incomodando. Ele tem fotofobia, causada por uma dose errada ou uma prescrição errada de valeriana, por exemplo, né? É, isso é importante. É importante toda essa orientação para o paciente, porque eu trato muita insônia no consultório e para cada paciente com insônia, eu tenho uma planta diferente com uma dose diferente. Plantas diferentes com doses diferentes para pacientes diferentes, né? É sempre assim, Sim. né? Você estava falando sobre a insônia e tudo. A gente tem uma preocupação muito grande nas frequências que a gente coloca, porque no meu entendimento não pode viciar, né? A intenção não é viciar, é que você esteja em equilíbrio para que o seu organismo te diga, olha, está na hora de dormir. E muito do que a gente trabalha com as frequências é a frequência do ciclo circadiano, que a gente vai comer na hora que tiver que comer, a gente vai dormir na hora que tiver que dormir, e o corpo ele vai responder, e não ser um vício. Ah, eu só durmo se tiver a frequência. Não, não é essa a intenção. Né? É, Então, a gente tem uns resultados maravilhosos de relaxamento. Então, existe sim uma diferença para cada pessoa. Por exemplo, tem pessoas, a gente tem uma frequência de sono profundo que as pessoas adoram. Mas, por exemplo, tem uma frequência chamada síndrome da fadiga crônica. Ela dá sono. E ela é maravilhosa. Então, assim, não necessariamente vai funcionar para todo mundo, porque ela vai ter um relaxamento, né, dos músculos e ela vai conseguir dormir. Tem gente que gosta de dormir com a frequência da ansiedade, por exemplo. Então, assim, a gente disponibiliza e as pessoas vão experimentando, né? Mal não vai fazer, nenhuma das frequências vai fazer mal, mas vai ter aquela que a gente, né, vai ter um carinho especial, né? Que a gente vai falar assim, nossa, essa aqui me deixa mais tranquila, mais relaxada. Então, assim, é exatamente a nossa intenção. Não é causar dependência, não é que a pessoa só consiga dormir com a frequência, até porque a frequência ela vai equilibrar o seu cérebro para que você consiga dormir sem outros recursos. A gente entende que muitas das vezes a pessoa precisa, né, de um medicamento, mas assim, o mais natural possível, né? É por isso que a gente recomenda uma consultinha com você. isso que você está falando, né, Marta, é um negócio tão importante, porque, veja bem, tem pacientes que, para dormir, só dormem com medicamento alopático, tarja preta, receita presa, tá? E depois de uma consulta, ele começa a corrigir aquilo que estava fazendo errado, e basta um óleo essencial de lavanda, ele não vai precisar nem de fitoterápico via oral, nada, um óleo essencial de lavanda. E o cara desencadeia um sono legal. Então, você imagina a pessoa sair de um tarja preta para um óleo essencial de lavanda, ou para uma frequência, por exemplo, e conseguir dormir, né?
Porque sim, você tem, por exemplo, a frequência da fadiga crônica, né? Que é uma doença, pessoal, muito, muito séria. Pacientes com fadiga crônica acentuada, chega uma hora o cara está batendo papo com você e ele começa a sentir tanta fraqueza, que se ele puder, ele dorme na sua frente. E se ele levantar rapidamente, ele cai sentado, né? Fadiga crônica é um negócio muito, muito complicado muito. de tratar. E a gente não pode confundir fadiga crônica com fadiga mitocondrial. Nós temos dentro das nossas células várias organelas, né? E as mitocôndrias é o motorzinho da célula. Esse é o que gera energia, a mitocôndria gera energia para as células funcionarem, e se todas as células de um determinado tecido que faz um determinado órgão gera aquela energia, o órgão está funcionando perfeito, e se todos os órgãos estão funcionando perfeito, o corpo está perfeito, está em saúde. Quando essas mitocôndrias param de gerar energia, a gente chama de fadiga mitocondrial. Então, hoje a gente vê jovem de 30 e poucos anos com fadiga mitocondrial, né? O cara não tem energia para fazer as coisas. Ele acorda, já acorda cansado. Começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra, né? Até vai. Depois do almoço, ele precisa dormir 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, e alguém tem que acordar, porque senão ele vai ficar por mais tempo. Ele está com fadiga mitocondrial, né? Uhum. A gente consegue ver alguns exames no paciente, e o Riodoraco é ótimo para ver isso, além dos exames de sangue, a anamnese muito bem feita e o Riodoraco bem feito, a gente descobre que o paciente tem fadiga mitocondrial, né? E Uhum. tem fitoterápico para isso e tem suplemento para isso, né? Hoje a suplementação é muito importante, né? Coenzima Q10, por exemplo, hoje é praticamente obrigatória para quem é atleta, né? Porque nós temos coenzima Q10 no nosso organismo. Só que o tempo Uhum. vai passando e a gente vai produzindo cada vez menos, né? E aí, como a Uhum. gente está deficiente, o que a gente tem que fazer? Suplementação. Então, muitas vezes você pega alguém com fadiga mitocondrial e só suplementa com enzima Q10 e o cara já dá um up. E pacientes com fadiga crônica, que você faz suplementações de coenzima Q10 e vitamina D, junto com K2, porque não Uhum. se prescreve vitamina D sem K2 junto, não pode, Uhum. né? E essa pessoa com fadiga crônica, porque por ela ser crônica, o cara não vai se livrar dela nunca, né? Ele vai ficar tão estável que vai, assim, espaçar uma crise e outra, né? O paciente com fadiga mitocondrial, ele sara. O paciente com fadiga crônica, como é crônica, é para sempre. O que você faz com esse paciente? Aumenta o espaço entre uma crise e outra. O cara fica Uhum. aí 1 ano sem ter crise de fadiga crônica. Aí depois Uhum. ele abusa um pouquinho lá, dá uma caída, depois o cara volta de novo, entendeu? Você espaça. É como as doenças autoimunes, né? As doenças Exatamente isso que eu ia autoimunes falar. não têm cura, né? Sim. Nenhuma doença autoimune tem cura. Você Uhum. espaça uma crise de outra. O paciente com tireoidite de Hashimoto, por exemplo, você pode Uhum. fazer todos os exames de sangue, T3 está equilibrado, T4 está equilibrado, TSH está equilibrado, tudo direitinho. O paciente não sarou da fadiga, tireoidite de Hashimoto. Aquilo Uhum. tá para sempre. Você equilibrou o paciente, ele está lá bonitinho, tá? Daqui a pouco, quando tiver algum problema emocional, tudo, ele desencadeia outra crise de Hashimoto, né? De Hashimoto, de Graves, que é outro Sim. problema da tireoide, doença de Crohn, que é intestinal, né? A pessoa começa a desenvolver anticorpos para destruir o Parece até que você intestino. está lendo aqui o que eu ia falar. A síndrome da fadiga crônica, eu tenho pessoas da minha família que têm doenças autoimunes. Então, uma das coisas que a gente fez foi colocar síndrome da fadiga crônica na aba de noites tranquilas, exatamente porque dá muito sono. E a gente reparou que ela dá sono principalmente nas pessoas que têm doenças autoimunes. Aconteceu com a minha prima, ela começou a escutar dirigindo e ela apagou.
E aí eu fiquei apavorada, né? Eu falei, não pode. E ela não tinha lido que não poderia escutar. Então, nós mudamos para a aba. Então, exatamente isso que você falou. Doença de Crohn, todas as doenças autoimunes. Essa é uma frequência boa para quem tem doença autoimune escutar durante a noite. Porque ela vai relaxar e a pessoa vai ter uma disposição quando acordar, né? Então, assim, a gente já fez várias experiências com essa frequência e realmente faz diferença. Agora, esse complemento que você deu da mitocondrial é bem legal, a gente fazer um corte. É fadiga mitocondrial, dá em qualquer idade, né? Sim, Ela é uma coisa aguda. Você repôs a energia da mitocôndria, fez a mitocôndria trabalhar de novo, volta tudo como dantes no quartel de Abrantes. só para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui, ó, ao longo dessa semana. A gente tem uma abinha no recanto da Taco, né, que a gente fez uma extensão, né, do Recanto SAT, a gente fez uma extensão para facilitar a identificação das frequências. Então, a Caco ficou com uma parte e fiquei com a outra, para facilitar a identificação. Ela ficou com todas as de óleo essencial. Então, a gente tem lá frequência de óleo essencial de lavanda. Então, tem várias referências, né? Isso não substitui o óleo, né? Mas é uma forma da gente estar colaborando, né, com os tratamentos e as recomendações, né? Você recomendando ou qualquer outro profissional também é uma forma da gente estar ajudando. Então, tem vários óleos essenciais, tem 16 óleos essenciais lá e que ajudam bastante. A gente já fez testes também. Ela também vai cuidar da parte de PETs e eu vou ficar com outra parte, né? Que é mais de patologias, né? De algumas outras coisas e principalmente de pets. A gente ia falar de pets, a gente deixa para outro dia, né? Que a gente estava falando do Estava gatinho que falando eu de estou cuidando. pet, então, É. a Martinha está tratando um gatinho que sofreu uma escoriação profunda aí, né? E ela tá usando, vai usar um fitoterápico nele agora, né? Vai usar uma pomada de Ramamelis. Ramamelis é uma pomada fantástica, né? Porque até se o gatinho lamber, né, uma pomada de Ramamelis, não vai fazer mal nenhum, né? Quando a gente faz, por exemplo, um gel, imagina, a gente faz um gel labial à base de Ramamelis, que é para passar em lábio que está machucado, o lábio que está trincadinho, né? Posso colocar isso no gato, nas costas do gato, por exemplo. Se ele lamber, não vai fazer mal nenhum para ele, né? E vai ajudar bastante a cicatrizar. Então, e a Martinha vai fazer isso no gatinho dela lá. Depois ela Com mostra o certeza, resultado aí para vocês, ó. com certeza. A gente coloca nos stories. Eu coloquei hoje no story o quanto ele ficou tranquilo, escutando bem alto a frequência. Era uma frequência específica para ele. E, para minha surpresa, porque estava muito alta, né? Eles têm uma audição muito sensível, ele estava pleno, ele estava tranquilo. Então, ele melhorou bastante. Então, assim, eu falo por mim, eu sempre fujo de coisas tóxicas, né? O mais natural possível, por isso que a gente sempre traz pessoas como o Zé Roberto para ajudar a gente a ampliar, né, o nosso conhecimento em relação ao maior número de possibilidades naturais, né? Para a gente não se intoxicar, né? Ter uns resultados muito rápidos, porque eu me lembro que, quando eu era criança, as pessoas falavam, homeopatia demora, floral demora. E, na verdade, não é tudo muito rápido. As pessoas não têm noção. Esse tratamento que eu estou fazendo com esse gatinho só tem 2 dias. E ele já está muito melhor. E se eu não pegasse para tratar, com certeza ele viria a óbito. Então, foi tudo natural, não. Eu procurei, até pela dificuldade, né? Porque ele fica no quintal, ele não é um gato que fica aqui dentro. Então, pela dificuldade, e eu consegui um resultado muito bom. Então, assim, fica aqui o convite para todo mundo acompanhar o Zé Roberto, seguir, fazer uma consulta com ele, fazer o curso dele, né? E Obrigado. assim,
ver várias vezes esse podcast, porque foi uma aula, não foi um podcast, foi uma verdadeira aula que ele, assim, eu tenho ele no meu coração, né? Hoje em dia ele é meu amigo, né? Porque não tem como fazer aula com ele e não virar amigo, né? Por causa do carisma dele, por causa do conhecimento que ele passa, sem restrição nenhuma, né? Ele divide com a gente, com todos os alunos, todo o conhecimento, sempre com muito carinho, e não tem como não se apaixonar por esse professor querido, né? Tanto é que ele tem Obrigado. fã-clube aqui no Rio. E vamos marcar para fazer o lançamento do seu livro com aquela pessoa. Uhum. Olha, eu agradeço demais a atenção de vocês, viu? Agradeço bastante. Foi muito bacana participar desse podcast, né? Eu vou passar depois para a Marta, pessoal, pelo WhatsApp, todos os detalhes dos dois eventos, do dia 23, do dia 30, tá? Já vou avisar a Kátia Borobia que quem quiser se comunicar com ela, entrar em contato, vai ter o desconto direitinho, tá bom? Muito obrigado, meninas. Muito Agradeço mesmo. obrigada e até a próxima. Seja breve. Caco, dá um tchau pra gente, Caco. Muito obrigada, tchau. Gratidão. Nossa, não tem nem o que comentar. Essa aula, não foi nem podcast, foi uma aula. Foi Teremos maravilhoso. que ver várias vezes, né? Vou mesmo, vou rever mesmo. Tá bom? Gratidão imensa mesmo. Obrigado, Muito, muito obrigada e volte sempre. A casa é sua. obrigado. Um beijo, meninas. Um beijo para todos. Beijo. Muito obrigado aí pelo prestígio. Imagina. Gratidão.